Geralmente o pessoal da corrente behaviorista, tipo psicologia TCC, cognitivo comportamental, neurociência, não acredita muito em livre-arbítrio. E de fato, né? De fato, não. Nesse quesito. Mas a gente sempre tem uma escolha, de alguma maneira, dentro de tal circunstância, pelo menos ao meu ver. Enfim. Cada linha da psicologia vai ver de uma forma o livre-arbítrio. Cada pessoa também tem uma visão específica sobre livre-arbítrio. Eu acredito que a gente é livre para escolher dentro de tal circunstância. A gente não é livre no geral. Senão é impossível a gente escolher qualquer coisa. Mas dentro da circunstância que a gente está inserido, sim. Mas isso é uma visão tua ou uma visão da psicanálise? Não, visão minha. Visão tua. Isso aí, na verdade, é um assunto que não tem uma decisão final. Para a corrente da psicanálise, a gente é refém do inconsciente. A gente é refém de estímulos do inconsciente, basicamente. Inconsciente individual, inconsciente coletivo, se for pegar na linha de Jung. Mas isso regeria tudo, regeria até mesmo essa questão do livre-arbítrio seria regida daí pelo subconsciente. Pelo inconsciente, aham. Pelo inconsciente, isso. Subconsciente e inconsciente é a mesma coisa? Não. Para a psicanálise tem diferença entre inconsciente e subconsciente. Na verdade, não existe subconsciente para a psicanálise. Mas se a gente for pegar de um jeito mais fácil de explicar, é como se o inconsciente fosse inalcançável. E ele aparece só quando ele quer. Quando algum estímulo, alguma coisa aparece, ele aparece com tudo, inconsciente. Como, por exemplo, quando que ele aparece? Não dá para saber, cara. Para cada pessoa é diferente. Por exemplo, algumas memórias que a gente tem da infância, que ficam presas, ficam com a gente, fica guardado, a gente não tem acesso à memória em si. Mas, de alguma maneira, ela aparece num ato falho, numa fala que você tem, em algo que você faz, em algum medo. Aparece, pescado, ela aparece do nada e rompe pro consciente. O subconsciente seria meio que uma memória que você consegue alcançar se você quiser. Por exemplo, tava me falando agora do jogo do Figueira, né? Tá. Tipo, quando tu para de pensar, ela desce. Ela não tá no teu consciente nesse momento. Mas tu consegue lembrar de como foi. Entendi. Entendeu? A hora que eu quiser, eu resgato ela. De alguma forma, exatamente. E o inconsciente, toda essa questão deve ter bastante a ver, então, com coisas pós-traumáticas, assim, né? Que às vezes tu nem sabe o que tu tem, mas tá lá no fundo. Sim. E molda as coisas que tu faz de alguma forma. Sim. É muito relacionado à infância, geralmente. A maneira que a gente é criado, enfim. O que fundamenta, assim, a psicanálise? Tipo, no que ela é baseada, no que ela diz que a gente funciona, como que seria? A psicanálise começou a aparecer no começo do século passado com Freud, né? Freud foi o descobridor, o cara que descobriu o inconsciente, digamos assim. Para a psicanálise, a gente divide a nossa psique, a nossa mente, né? Não é o cérebro, é a mente. O cérebro é como se fosse o hardware do computador. A gente tem um software que seria a mente, digamos assim. Algumas correntes não concordam com isso, mas beleza. Para a psicanálise, a gente tem uma diferença. A gente tem 3 entes dentro da gente. A gente tem o id, o ego e o superego. O ego é essa noção de eu que a gente tem. O id seria meio que uma criancinha birrenta que quer tudo. E o superego é algo que dá uma segurada nessa criancinha birrenta. Vamos supor, por exemplo, o superego também pode ser as leis que regem, por exemplo, a lei que rege o país, como a tua mãe e teu pai te criam, algo que sempre te reprime de alguma forma. Isso seria o superego. Se parar para pensar, sempre que a gente vai fazer uma escolha, é como se eu estivesse fazendo uma escolha, o meu eu, a minha consciência estivesse fazendo uma escolha. E aí tem uma parte dessa consciência que fala, faz ou melhor não fazer, por quê? Já o id é sempre, não, vai que dá, fica sempre querendo ser de alguma maneira preenchido ali. E o id é a parte mais inconsciente que a gente tem para psicanálise. Tá, e por que essa... Tu acredita que seja a melhor forma, tipo, a mais correta, tipo, vamos dizer assim, de entender como funciona o ser humano? O ser humano, sim. O cérebro, não. Por quê? São coisas separadas? Porque o ser humano, claro que, poxa, a gente atua de acordo com o nosso cérebro, de acordo com o nosso comportamento, nossa fisiologia, enfim. Mas a maneira que a gente percebe o mundo, ela não é só física. Entende? Para psicanálise, por exemplo, para falar a verdade, o jeito que eu mais gosto de ver a estrutura da psique humana é a estrutura de Jung. Não de Freud. É um pouco diferente. Eles até brigaram por causa disso, enfim. Ele era aluno do Freud? Ele era meio que para ser o sucessor de Freud. A gente pode falar disso depois. Que Jung acredita no inconsciente coletivo. Para Freud, tudo é inconsciente individual e sexual, basicamente. Tudo é por causa de uma pulsão sexual. Sabe? Enfim. Eu acredito, cara, que ela explique muito da maneira que a gente tem de pensar. Do pensamento em si.
Não da cognição, é uma coisa diferente. E dessa forma, sim, eu acredito que seja bem uma das que mais tem a ver, na verdade. Quando tu fala psique, a psique é como se fosse o software do hardware que tu falou? Sim. Pode Sim. crer. Tá, e quando tu vai fazer um tratamento, tipo, psicológico, tipo, a pessoa vem com algum transtorno ou com algum quadro clínico de depressão, de algum desvio de comportamento, como que é a abordagem da psicanálise? O que ela tem de diferente da TCC, das outras, como que... A psicanálise, ela é feita por livre associação. É como se o paciente em si conseguisse encontrar a resposta que ele busca. Tende a ser um processo terapêutico mais lento. Dependendo do sintoma, dependendo da neurose, dependendo do problema do paciente, não é a mais indicada. Para falar a verdade, ao meu ver, assim, em particular mesmo, eu acho que a psicanálise ela tem mais a ver com autoconhecimento do que com a cura em si, entende? Para um sujeito que está, de alguma maneira, não está manifestando um sintoma como depressão, como ansiedade, aí eu acho que é uma boa escolha. Quando ele está manifestando muito um sintoma ansioso, seja fisiológico, seja, enfim, de caráter comportamental, sentimental, simbólico, aí eu não acho que seja a melhor opção de clínica. Porque a psicanálise ela se divide, né? Tipo, tem a psicanálise teórica e tem a psicanálise clínica. Como clínica, como abordagem clínica, abordagem terapêutica, ela tem bastante buracos, assim. Mas aí qual que é a utilidade? Tipo, é um conhecimento pelo conhecimento em si, tipo, Sim, digamos, por autoconhecimento. por autoconhecimento, não tem, tipo, uma utilidade. Então, vamos supor, se eu tenho um problema, tipo, é melhor, em vez de eu fazer psicanálise, eu fazer uma TCC ou buscar outra abordagem. Depende do problema e depende do que você considerar problema, né? Tipo, a TCC, ela tem uma tendência a dar um tratamento mais rápido para um problema que está latente ali, que aparece. A psicanálise, ela vai mais profundo, vai tentando entender de onde que vem o problema de fato na psique. Muitas vezes o problema acaba sendo fisiológico, biológico, É tipo, comportamental. vamos supor assim, tu tem um carro... Tem muita briga entre psicanálise e comportamental, muita. Na faculdade é um tentando meio que... Matar o outro. Mas vamos dizer assim, ó, minha interpretação pode ficar um pouco radical aí pros psicanalistas. Se tem um carro e ele furou o pneu, a TCC troca o pneu, a psicanálise descobre o que furou. Isso. É uma boa maneira Mas muitas das vezes tu não quer saber o que furou o pneu, tu só quer andar. Cara, por exemplo, tu tem medo de andar de avião. Cara, tu só quer andar de avião, tu não quer saber de onde que vem o medo. Entendeu? Não quer entender qual parte do teu inconsciente está afetada, o que aconteceu pra você ter esse medo. Mas eu acho que a melhor forma de tu evitar que o pneu fure é tu conhecendo o porquê que ele furou, né? Sim. E eu acho que esse é um dos papéis mais importantes da psicanálise, não? Exato. Cara, usando essa metáfora, essa analogia aí do pneu furado, a psicanálise te mantém meio que atento à estrada, pra ver se não tem nenhum parafuso, um prego, alguma coisa que vai furar. E muitas vezes é melhor você estar atento à estrada do que simplesmente trocar o pneu quando ele estoura, né? Só que é difícil se manter atento, cara. Ela é mais uma prevenção do que um remédio. Isso. Mas aí é uma prevenção baseada no que tu já viveu, assim, No sempre. autoconhecimento, exato. E a parte mais importante, vamos supor, da construção dessa psique, dessas questões são na infância, nos primeiros anos ali. Sim. Por quê? Porque é quando a gente está começando a se acostumar com o mundo, sabe? Quando a gente chega no mundo, a gente chega meio que... Dependendo da teoria, a gente chega meio que uma folhinha em branco e vem a sociedade e começa a colocar os seus imprintings ali, as coisas ali. E você vai absorvendo aquilo. De acordo com isso, dependendo disso, você vai estruturando a tua personalidade em cima dessas coisas que entram na tua personalidade. Tu pode dar um exemplo de tipos de consequências de, sei lá, traumas de infância, o que pode desencadear, assim, ou experiência que tu já teve com... Eu não sei se tu faz clínica também, ou tu fez durante algum tempo, assim. Tu pode dar exemplos? Sem entregar aos pacientes, né? Não, é porque na minha prática clínica, eu uso isso aí também pode dar um problema que eu vou falar, mas enfim. Eu uso a abordagem da psicanálise mais para entender o sujeito, mas a minha abordagem clínica, ela é mais ACP, que é a abordagem centrada na pessoa, que é do Carl Rogers, enfim. A psicanálise, ela para mim entra mais como um estudo filosófico para entender toda a conjectura do sujeito ali, tipo, tudo que o sujeito pode vir a ser. Entendi. Sobre traumas, né? Para a psicanálise, eles chamam de fixação em fases do desenvolvimento psicossexual da criança. Se estiver entrando muito a fundo aqui, me avisa, cara. Não, pô, vamos.
É o desenvolvimento psicossexual da criança, por exemplo. Então a gente tem a nossa fase oral, fase anal, a fase genital também, a fase de latência. O que seria isso? A maneira como a gente experiencia o mundo. O que a gente está conseguindo tirar prazer do mundo. Quando a gente nasce, o nosso prazer vem da boca. O primeiro contato que a gente tem com o mundo é pela boca. A gente se conecta com a mãe pela boca. Mamando, no seio, enfim. Dependendo da maneira quando isso falta, quando falta o leite materno, ou quando tem em excesso, a pessoa pode desenvolver mais para frente neuroses a respeito do oral. Então, tem tendência a roer unha, por exemplo. Tem tendência a levar para a boca. Fixação oral seria isso. Fumar, sabe? Isso a nível teórico. Entendi. É muito difícil de mensurar isso cientificamente. Muito difícil. Muitas variáveis, né? Exato. Então, a psicanálise é muito vista como pseudociência. Entende? Porque é muito difícil mensurar cientificamente. E o que tu acha? Eu acho que tá certo mesmo. Que tá certo classificá-la como pseudociência. Ah, tá. Que tá certo classificá-la. Sim, mas claro. tu acha que mas tu acha que na tua experiência, assim, Tem fundamento. Tem fundamento. Mas como é que eu vou fazer um estudo randomizado sobre a psicanálise e colocar em gráfico? Porque o que acontece, cara? A maneira que a gente interpreta o mundo é individual. Quando eu falo pai, o que pai significa pra ti? O que vem à tua mente quando eu falo pai? Teu pai? Não vem o meu pai. Sim. Então nós temos, simbolicamente falando, significados diferentes para a palavra pai. Como é que eu vou categorizar isso e dizer o que de fato é um pai? Entendeu? Entendi. Pô, tu pode ter tido um pai repressor. Eu não. Então, pra ti, quando você pensa em pai, talvez venha um episódio traumático. Pra mim, não. Pra mim é completamente diferente o fenômeno em si. Mas isso vai de encontro daí a teoria do inconsciente coletivo, por exemplo. Sim. Mas a teoria do inconsciente coletivo diria que todas as figuras são gerais, assim, vamos dizer. Não todas, algumas. Para o inconsciente coletivo, o inconsciente coletivo foi cunhado por Jung. Ele acredita que esse inconsciente coletivo ele é feito de arquétipos. Só que, na verdade, os arquétipos meio que estão dentro da gente. Enfim, depois eu posso falar mais sobre isso. Para o inconsciente coletivo, tem uma ideia do que é ser um pai, uma ideia do que é ser uma mãe. Por exemplo, o que seria a grande mãe? Se a gente parar para pensar, todas as mitologias se referem à Terra como sendo a grande mãe. O que a Terra faz? A Terra recebe a semente, fecunda a semente e dá luz à semente, dá luz ao fruto. A mãe, a mulher, a grande mãe, recebe o sêmen, gesta, dá luz à criança. Beleza. Enfim, a gente tem um arquétipo simbólico aí, sendo a grande mãe. Como deveria ser uma mãe? Parece pira aqui, gigantesca, enfim. Mas aqui, psicanálise, essas psicologias mais da psique profunda são meio pira mesmo. O que seria uma mãe? O que uma mãe faria? O que uma mãe de verdade deveria fazer? Prover, cuidar da criança e dar possibilidades para ela. E quando essa terra é seca? Quando essa terra recebe a semente, mas não brota. É uma mãe repressora, entende? A terra sendo repressora. Então, o arquétipo da mãe terra é o mesmo referente ao arquétipo da mãe. Daí, dentro das mitologias, a gente tem ali Maria, mãe de Jesus, tem diversas mães, enfim. Mas a psicanálise ela sempre vai trabalhar de maneira muito individual, então. Individual. Sempre individual.